Olá! Hoje a gente vai fundo num conceito que todo mundo acha que conhece, mas que, olha, é bem complexo. A fé. Com certeza. A gente está usando como base o material Fé, Perspectivas Contemporâneas. E a ideia é explorar o que a filosofia mais recente anda dizendo sobre isso, né? Isso aí. Sair um pouco do senso comum. Exato. O texto começa com uma definição interessante. Fé como um compromisso de confiança. Parece simples, mas tem muito aí, né? Tem sim. Então vamos tentar desempacotar isso. Para começar, o material já diz que fé não é uma coisa só, certo? Como assim? Quais são essas diferentes manifestações da fé? Bom, é isso mesmo. Para a gente entender a fé hoje, é bom ver as distinções que os filósofos fazem. Uma delas, bem importante, entre a fé como uma atitude interna, Interna como? tipo uma combinação de acreditar em algo, né, a parte cognitiva, com um querer, um desejo, que é a parte conativa. E isso é diferente da fé como ação. Ah, o famoso salto de fé. Exatamente. Tipo, atravessar aquela ponte meio capenga confiando que ela aguenta, sabe? Ou, no exemplo mais mundano, esperar o amigo no aeroporto em vez de já pegar um táxi, confiando que ele vai aparecer. Entendi. E tem filósofos que veem a fé mais como uma disposição, uma tendência a agir ou a ter certas atitudes baseadas nessa confiança. Certo. Então não é só assim acreditar parado, é também se colocar em movimento, agir com base nessa confiança. Legal. Que mais? Tem outras distinções, né? Terem sim. Outra bem clássica é entre fé que e fé em. Fé que e fé em. Fé que uma certa afirmação é verdadeira. Por exemplo, fé que Deus existe. Ou fé que meu time vai ganhar. É sobre uma proposição. Tá. Já a fé em é depositada em alguém ou em algo. Fé em Deus, fé na democracia, fé no médico, fé em você mesmo. Ah, entendi a diferença. Uma é sobre um fato, a outra é sobre uma pessoa, um ideal. Isso. E rola um debate filosófico interessante sobre qual delas é mais fundamental ou se são independentes. E olha que ponto crucial. Não existe só fé religiosa. Sim. Isso é muito importante frisar, né? Com certeza. A gente fala muito de fé secular. Fé nos outros, fé num projeto, fé na ciência, fé que as coisas vão melhorar, até fé na gente mesmo. A fé está em todo canto. Desmistifica bastante, né? Isso. Tira aquele peso exclusivo da religião. E, bom, o que caracteriza essa fé, seja ela qual for? O texto menciona umas coisas. Menciona. 4 características costumam aparecer bastante nas discussões. Primeiro, a confiança. Bem ligada a acreditar no que os outros dizem, no testemunho. Ok. Confiança. Segundo, assumir um risco. Lembra do exemplo do alpinista, do William James? Preso numa fenda, ele precisa saltar para o outro lado. É um risco calculado na confiança. Nossa, sim, faz tudo sentido. E a terceira, resiliência. É aquela capacidade de, sabe, manter o compromisso mesmo quando aparecem dúvidas, obstáculos ou até evidências contrárias. Não desiste fácil. Manter o barco firme na tempestade. Tipo isso. E por último, claro, a ideia de ir além da evidência. A fé muitas vezes opera onde as provas concretas acabam. Essa parte de ir além da evidência e a resiliência na dúvida me pegou bastante no material, porque leva direto para aquela pergunta, complicada. Qual é a relação exata entre fé e crença? Essa é a pergunta de milhões. Né? A gente pensa logo, ter fé é acreditar, ponto. Mas é sempre assim? Dá para ter fé sem aquela certeza absoluta, aquela crença firme? Excelente ponto. E a filosofia contemporânea, olha, não tem uma resposta única para isso, o que torna tudo mais fascinante, né? Imagino. O material que a gente está vendo resume bem, acho. Apresenta umas 3 visões principais sobre isso. A primeira, vamos dizer, é a mais tradicional. Que seria? Que a fé é sim um tipo de crença. Talvez uma crença com algo a mais, sabe? Um desejo forte junto, ou aquela disposição para agir que a gente falou. Mas a base é a crença. Ok, essa parece mais intuitiva, né? A gente associa logo. Quais as outras? A segunda visão, ela flexibiliza um pouco. Diz que a fé não exige uma crença tão forte, tão categórica assim. Algo como confiança ou achar provável já poderia ser suficiente.
Interessante. Isso abre espaço para ter fé mesmo tendo dúvidas bem fortes, sabe? O exemplo famoso é o da Madre Teresa, né? Que descreveu períodos de profunda escuridão, de dúvidas sobre Deus, mas continuou lá, firme no seu trabalho, no seu compromisso. Nossa, que exemplo forte. Uma fé que convive com a dúvida intensa, a tal noite escura da alma. Exato. Seria uma fé mais parecida com a confiança mesmo, do que com a certeza intelectual. E aí tem a terceira visão. Que vai mais longe ainda. Basicamente diz que fé e crença são coisas diferentes na sua essência. Para essa galera, a fé estaria mais ligada à aceitação, tipo, agir como se algo fosse verdade, mesmo sem acreditar 100%. Agir como se. Isso. Ou ligada a um compromisso prático, a uma escolha de vida. Ou, no contexto religioso, a busca por um relacionamento com o divino, que não depende necessariamente de ter todas as crenças certinhas na cabeça. A ação e o compromisso vêm na frente. Uau! Isso muda bastante a perspectiva, né? Quer dizer, a fé pode ser menos sobre ter certeza interna e mais sobre como a gente se posiciona, como a gente age, os compromissos que a gente assume no mundo. Exatamente. Amplia muito o cenário. Se a fé é essa coisa tão multifacetada, tão complexa, que pode até andar separada da crença forte, como é que a gente avalia isso? Faz sentido perguntar se uma fé é racional ou boa? Faz todo sentido. E essa é outra área cheia de debate, claro. A avaliação da fé. Ela pode ser racional, especialmente quando parece desafiar as evidências Pois é. do ponto de vista do conhecimento. O que chamam de racionalidade epistêmica tem uma tensão clara com o evidencialismo, né? Aquela ideia de que só é racional acreditar na proporção das evidências que a gente tem. Certo. O ver para crer, basicamente. Mais ou menos isso. Mas tem argumentos contra essa visão estrita. Pode ser perfeitamente racional confiar no que os outros nos dizem, no testemunho. Ou, quem sabe, a evidência que a gente tem é ambígua, permite várias interpretações razoáveis. Ou ainda, a racionalidade da crença pode depender de como ela foi formada. Se for por um processo confiável, mesmo que eu não saiba explicar todas as evidências agora. Tem várias linhas aí. E tem também a racionalidade prática. Ah, da ação. Isso. Pode ser totalmente racional do ponto de vista prático. Agir com base na fé, mesmo com pouca evidência, se o que está em jogo, os ganhos potenciais, forem muito altos. Entendi. Tipo, decidir confiar em alguém num relacionamento novo é um risco, a evidência é pouca no começo, mas o valor de construir essa confiança justifica a ação. Perfeito exemplo. O valor da confiança mútua pode justificar o salto. E legal. E do ponto de vista moral, ter fé é sempre bom? É uma virtude? Não automaticamente. A gente sabe que as pessoas podem ter uma fé imensa em causas terríveis, ou em líderes nefastos, né? Então, a fé em si não garante bondade moral. Certo, o objeto da fé importa. Exatamente. Mas a fé pode sim ser considerada uma virtude, um traço de caráter bom, estável, quando ela é direcionada a objetos, ideais ou pessoas que são moralmente bons e quando ela se manifesta em ações corretas, em compromissos que geram o bem. Pensa na fé em ideais como justiça e igualdade, que motiva tanta gente a lutar por um mundo melhor. Faz todo sentido. Nossa, quanta coisa para pensar. Essa nossa conversa mostrou a fé como algo muito mais rico e complexo do que a gente geralmente imagina, né? Ligada à confiança, claro, mas também ao risco, à ação, à resiliência. E é essa forma muito humana de lidar com o incerto, com aquilo que a gente não controla ou não sabe completamente. Exato. É parte fundamental da experiência humana, eu diria. Com certeza. E para a gente fechar, fica talvez uma provocação para quem nos ouve, né? Se a fé opera muito nesse espaço além da evidência clara, e se ela envolve esse compromisso firme, mesmo na dúvida, qual o papel essencial dela para a gente navegar as incertezas da vida? Desde confiar numa pessoa no dia a dia até abraçar aqueles ideais que movem a gente. Onde será que termina a confiança que vem da experiência e onde começa esse salto que a fé representa nos nossos compromissos mais fundos? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.